Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, temos que falar sobre o Nottingham Forest, porque assim, olha, eu não consigo entender essa ânsia de alguns donos do clube quererem controle sobre tudo, né? Ao ponto de chegar e cogitar a demissão do técnico que levou o time a competições continentais novamente. O Nuno Espírito Santo, que faz o melhor trabalho dele, talvez, na sua carreira, assim, desde o Wolverhampton, né, onde ele foi muito bem, ele tá agora iniciando mais uma temporada que parece tudo muito promissor. O time perdeu peças importantes, como é o caso do Elanga, mas ao mesmo tempo trouxe reforços legais. O Nottingham Forest promete, o time parece muito interessante, né? Eu tô muito ansioso para ver essa equipe em geral dentro da Premier League. A gente não sabe o quão competitivo eles serão, mas ao mesmo tempo, né, é difícil acreditar que é o time que vai ficar na parte de baixo da tabela, né? A zaga ainda é muito boa, os reforços para o ataque são bons, você ainda tem o Morgan Gibbs White, você tem o Chris Wood, você tem ali reforços que podem ajudar até complementar áreas que o time deu uma falhada na temporada passada. A estreia na Premier League foi muito boa, mas chega aí o dono, né, que é um cara, eu não vou lembrar o nome dele aqui, ele é grego, né, ele também é dono do Olympiacos, né, ele tava revoltadaço na temporada passada, né, que o Nottingham Forest perdeu o fôlego no final do ano e acabou não indo para Champions, que foi quase o que o Nottingham Forest conseguiu, ir para Champions League, né? Acabou ficando na Europa League, que ainda teve a benesse, né? Tipo assim, do John Textor, que ser o dono do Lyon e do Crystal Palace. Aí para salvar o Lyon vai para a Europa League, a Europa League paga mais dinheiro que a Conference, né? Aí o Crystal Palace teve que ir para a Conference, né? Tipo, esse negócio do time de mesmo dono não poder jogar a mesma competição, é um negócio que assim, vale em alguns casos, não vale em outros. O Girona jogou a Champions junto com o City, tem o mesmo dono, né? Mas eu não quero entrar muito nesse debate, mas o fato é que o time tá na Europa League, tá numa boa competição, tá ali para ganhar uma boa premiação na UEFA, o time tá legal, tem tudo para fazer uma boa temporada. Aí o cara tá ameaçando demitir no Espírito Santo porque tá revoltado com o que aconteceu na temporada passada, que o time não foi pra Champions, né? Olha, meu amigo, se o time estar em zona de Champions durante tanto tempo na temporada, já foi um absurdo, entende? Uma coisa inacreditável de grandioso. Assim, o fato do Nottingham Forest ter passado algumas rodadas à frente do Manchester City, você já devia aplaudir de pé. Do Nottingham Forest ter uma campanha de mais de 60 pontos, aplaude de pé. Porque não era esperado. É um time que, inclusive, nas temporadas anteriores, brigou para não cair. Olha, saiu de um trabalho horrível do Steve Cooper para um trabalho que, mesmo que não seja propositivo, agressivo, né? É um time que, inclusive, tem uma das menores médias de posse de bola da última Premier League. Conseguiu resultados e é o que importa. O time não necessariamente tem que ir para o ataque total para ser um time efetivo e um time que consegue resultados. Agora, ele chegar, cogitar a demissão do cara e trocá-lo pelo Ange Postecoglou, olha, é isso que vocês estão vendo. Está sendo cogitado o Ange Postecoglou no Nottingham Forest. E assim, depois do que foi o Tottenham na última temporada, como é que você leva a sério um negócio desse? O Nottingham Forest terminou em sétimo e o Tottenham em 17º, né? Ah, mas ele ganhou a Europa League. E daí, eu não vou, por exemplo, tipo, vamos lembrar lá 2012, o Chelsea ganha a Champions League com o Di Matteo. Eu contrataria o Di Matteo porque a gente sabe que aquilo não ia longe, né? E não é como se o Tottenham tivesse ganhado a Europa League porque jogou um futebol brilhante, bem feito. Não, assim, as pessoas levam às vezes o negócio para um lado muito romântico, porque obviamente é o título que encerra um jejum muito grande do Tottenham. O Tottenham está muitos anos sem ganhar título, eu sei disso, né? Mas, gente, menos, né? Tipo, o Tottenham venceu o United, que também estava tiriça na temporada passada. A Europa League nessa última temporada não teve os times da Champions vindo, entende? Porque antes tinha isso, né? Caiu um Chelsea de vez em quando, caiu um Barcelona. Aí a competição ficava chata, né? Tipo assim, tipo, não chata no aspecto de ser ruim de assistir. É legal, inclusive. Até sinto falta dos times da Champions indo pra lá. Mas é chata pros times que estavam lá desde o início teriam que enfrentar gente de calibre maior. Né? Alguns, pelo menos, né? Todo time que cai na Champions que era necessariamente favorito na Europa League. Então, assim, eu olho para o Nottingham Forest e eu penso, o time tem uma oportunidade de ser competitivo, mas imagina jogar isso fora por um ego de um proprietário que claramente não entende muito de futebol.
Porque assim, não é como se o projeto do Nottingham Forest fosse extremamente organizado. É uma bagunça. O Nottingham Forest, inclusive, depois que subiu para a Premier League, chegou a contratar em apenas 3 janelas de transferências 49 jogadores, de todos os tipos que você pensar. Alguns que funcionaram, como é o caso do Morgan Gibbs-White, do Chris Wood, outros que, assim, eu não entendia o espaço que queria colocar eles, como é o caso do Gustavo Scarpa, né? Fico até com pena, acho que ele poderia ter jogado um pouquinho mais na Premier League, mas aquele negócio de Steve Cooper, péssimo técnico em Premier League, não soube usar ninguém naquele time. Aí você vê lá, tipo assim, trouxeram até o Andrei do Chelsea, mas trouxeram o Sangaré, trouxeram um monte de meio campista. Aí assim, 49 jogadores. Para pra pensar isso, em 3 temporadas só começam 11 e no banco de reservas tem o quê? 9? Então tem 20 jogadores e eles contrataram 49. Vocês acham que isso é um projeto organizado? Não é. Não à toa o Nottingham Forest teve até problemas com o fair play de tanto que eles gastaram. Chegaram a ter pontos debitados na Premier League. Agora que o time não precisou contratar em um volume gigantesco, que achou um elenco, né? Conseguiu vender muita peça que já não fazia parte do time. Agora que o time parece ter encontrado um caminho interessante, competitivo, vem um dono por ego e pode demitir o cara que, a meu ver, é o principal responsável pelo Nottingham Forest ter ido para uma parte de maior protagonismo dentro da Premier League. A gente tem que parar também, tipo, a gente faz as brincadeiras, né, que o Nottingham Forest é um clube gigante, porque ele ganhou 2 Champions na década de 80, né? Gente, o Nottingham Forest nunca foi clube rico. O que aconteceu na década de 80 foi uma combinação de fatores de um elenco que foi super bem montado, com uma felicidade enorme na época, e de um técnico chamado Brian Clough, que é um dos maiores técnicos da história. Foi uma feliz coincidência de fatores que criou uma equipe muito mais competitiva que ninguém esperava que fosse ser campeão da Champions 2 vezes seguidas. Ganharam 2 Champions Leagues. É histórico. O Nottingham Forest é bicampeão da Champions, isso nunca vai acabar, nunca vai, tipo assim, ser esquecido. Mas assim, o Nottingham Forest não é uma equipe rica por causa disso, não é uma equipe que se garante de sucesso pelo que aconteceu nos anos 80. Inclusive, passou muitos anos na segunda divisão porque não é um time rico. A Champions League naquela época não tinha aquele impacto financeiro que podia mudar a história de um clube como acontece hoje, né? Futebol financeiramente cresceu muito desde então. A Europa League dessa temporada, caso, por exemplo, suponha que o Nottingham Forest seja campeão, teria um impacto financeiro muito maior para o clube, né, do que teria aquelas Champions lá. Então, assim, vamos ver o que acontece, porque o Nottingham Forest, para mim, com o Nuno Espírito Santo e com esse elenco que eles montaram, né, e olha que ainda tem janela pela frente, eles podem contratar mais, né, é um time que pode ganhar essa Europa League. Imagina, o Nottingham Forest campeão, já foi campeão inglês, ganha 2 Champions e é também campeão da Europa League. Né? Assim, imaginem isso, né? Pode ser campeão, tá ali. É um time muito competitivo lá. A Europa League sem os times da Champions fica mais aberta para equipes como é o caso do Nottingham Forest. Então, tô bem curioso. Eu acredito que tem sim possibilidades. Para mim, os 2 favoritos são os times da Premier League, o Aston Villa e o Nottingham Forest. Mas é aquele negócio, o mundo é uma caixa de surpresas. E eu acredito que para ser favorito lá e para ganhar, tem que manter o Nuno Espírito Santo. Trocar o Nuno Espírito Santo pelo Ange Postecoglou seria uma das maiores imbecilidades que eu vi e me surpreenderia muito se isso desse certo. Porque o Ange, ele é o oposto do Nuno. O Nuno foi um cara que se adaptou e consegue moldar o time conforme a necessidade aí no Nottingham. E assim, mesmo que o time tivesse uma tocada mais defensiva, é um time que soube produzir e soube ser letal em transição. Agora, o Ange é um cara que tenta se impor, e quando você não tem elenco para isso, e o Nottingham Forest não tem elenco para atacar o tempo todo, aí, meu amigo, você vai se dar muito mal, você vai ficar muito exposto. É só olhar o Tottenham. 17º lugar, 23 derrotas na última Premier League, com um elenco que era possível de brigar pelo top 6. Vocês acham que o Nottingham Forest, o Aston Villa, eram elencos melhores que o Tottenham? De jeito nenhum. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.